Nossa saudação aos amigos e amigas internautas. Está começando aqui na Web TV Adventista Carazinho, mais um programa A Bíblia Fala. Estaremos juntos, mais uma vez, com muito prazer e a graça de Deus, para estudarmos a palavra do nosso Criador. Como a gente, nos trabalhos de produção e apresentação, a irmã Rosana Petri. Trabalhos técnicos de áudio e vídeo, irmão Aldo Pimentel. Irmã Rosana, sua saudação. Saúdo a todos que nos acompanham nesse programa. Estamos novamente aqui para estudarmos um pouco da Palavra de Deus e ouvirmos alguns louvores. Muito bem, vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Divino Espírito Santo, rogamos que o Senhor esteja conosco, nos inspirando, nos dando sabedoria, para que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. Esteja conosco e com eles também dando-lhes entendimento. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome de nosso Salvador, protetor e intercessor, seu amado Filho Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre o consolo de Deus, conforto na aflição. Jesus falou e está escrito em Mateus, no capítulo 5, versículo 4, as seguintes palavras: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas como experimentamos o consolo de Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que Deus está conosco. Quando passamos pelas decepções, pelo sofrimento e pelas tribulações da vida, tendemos a pensar que Deus está distante, que Ele tirou férias, que nos abandonou. Mas o fato e a promessa de Deus é que Ele está conosco ainda, Ele não foi embora. O próprio Davi falou, e está escrito no livro de Salmos, no capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mas nós temos 3 coisas que devemos lembrar. Em primeiro lugar, Deus está sempre vigiando. O próprio Jó, no meio de suas tribulações, ele falou: Também pões os meus pés no tronco, observa todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Isso encontramos em Jó, capítulo 13, versículo 27. Outra coisa que nós devemos lembrar: Deus é bom e se importa conosco. Em Naum, no capítulo 1, versículo 7, encontramos estas palavras: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. E a terceira coisa que não podemos esquecer é que Deus quer nos consolar e ajudar. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 16, nós encontramos: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em segundo lugar, necessitamos largar a dor e a mágoa em nossas vidas, colocar nas mãos de Deus. Está escrito em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que
porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, meus irmãos, larguemos o passado e vivamos o presente. As mágoas e dores do passado somente podem nos prejudicar à medida que as guardamos no presente. Basicamente, há 4 opções para lidarmos com o nosso sofrimento: reprimirmos, ficarmos remoendo, mantermos os ressentimentos ou colocarmos nas mãos de Deus. Se não colocarmos nas mãos de Deus, nossos sofrimentos aumentarão e a nossa infelicidade e frustração. Deus nos prometeu que Ele é capaz e vai cuidar com justiça do que necessitamos em nossas vidas. Nós mesmos não conseguimos a justiça, mas Deus promete que Ele é capaz e fiel. Não vamos deixar o passado acabar com a felicidade que Deus deseja em nossas vidas. Coloque-o nas mãos de Deus e confie nele. Em terceiro lugar, Deus providencia pelo menos 3 recursos para nos consolar. O primeiro recurso, a palavra de Deus. Há milhares de promessas na palavra de Deus. Davi, no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 25 e 52, ele escreveu que acha consolo nas palavras de Deus. Deus tem uma resposta na sua palavra. Seja um aluno da palavra e aproveite o recurso do Pai para que Ele possa nos consolar. O segundo recurso é o povo de Deus. A nossa tendência, na hora do sofrimento e dificuldades, é nos afastarmos e nos isolarmos. Mas Deus não nos criou assim. Na hora do sofrimento, necessitamos das outras pessoas. Em Coríntios, no capítulo 1, no versículo 13 e 4, encontramos estas palavras: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus da consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Portanto, depois de passarmos por uma tribulação, nós temos a capacidade e a responsabilidade de ajudar no consolo das outras pessoas. Deus usa o seu povo para nos consolar. E o terceiro recurso que temos é o poder de Deus. Paulo, em Efésios capítulo 3, no versículo 16, ele orou assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no interior, no homem interior. Então, permitamos, irmãos, que o Espírito Santo habite em nós e faça o seu trabalho, nos fortalecendo sempre que necessitarmos. Muito bem, vamos agora louvar o nosso Deus com o hino Deus Sabe, Deus Ouve, Deus Vê.
Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos e os sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus Muito bem, louvamos o nosso Deus então com este belo hino, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. E agora faremos uma revisão do tema de hoje, através de perguntas e cujas respostas são encontradas na Bíblia Sagrada. Na primeira pergunta, está o povo de Deus isento de aflições? A resposta encontramos no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Como Deus trata os aflitos? No livro de Jó, capítulo 34, 28, nos diz: ouviu o lamento dos aflitos. Quer dizer, Deus ouviu o lamento dos aflitos. Que prometeu ele aos que estão angustiados?
No livro de Salmos 46, capítulo 46, versículo 1, nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E com que sentimentos o Senhor contempla seus filhos? A resposta também está no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 13, que nos diz: Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O que o Senhor prometeu ser para os oprimidos? Ainda no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 9, está a resposta que nos diz: O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. O que o Senhor prometeu aos seus filhos quando passarem por provações e aflições? No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, encontramos a resposta que diz: O que o Senhor prometeu aos seus filhos quando passassem por provações e aflições? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá. E isso está, ou seja, arderá em ti, está lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Repetimos a pergunta, né? O que o Senhor prometeu aos seus filhos quando passasse por provações? E Deus confirma, então, o que a gente falou, e está no livro de Isaías, que Ele se preocupa conosco quando passarmos pelas águas, pelas dificuldades. Nós teremos a força de Deus, inclusive quando passarmos pelo fogo, que não nos queimará, nem a chama arderá em nós. E como Deus é chamado nas Escrituras? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13, está a resposta: Deus de toda consolação. A quem Deus conforta? Ainda em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, Deus conforta os abatidos. Quando estamos abatidos, quando estamos tristes, Deus nos conforta. Que promessa é feita aos que choram? Em Mateus capítulo 5, versículo 4, diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. De que maneira devemos nos relacionar com as tristezas alheias? No livro de Jó, capítulo 6, versículo 14, está a resposta e diz: Choras com os que choram. Isso está em Romanos 12, 15. Em Jó, propriamente dito, está a passagem que fala: Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Vamos repetir. Então, uma resposta a esta pergunta está em Romanos, capítulo 12, versículo 15, e diz: Choras com os que choram. E a outra resposta em Jó, capítulo 6, versículo 14, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão. Deus se importa com nossas aflições? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, está a resposta: Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Independentemente do que acontecer, que bendita certeza possui toda pessoa que ama a Deus? Em Romanos capítulo 28, versículo 28, repetimos, capítulo 8, versículo 28, está a resposta que nos diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, quando alguém ama a Deus, pode ter certeza de que algum bem lhe resultará de toda a provação
e aflição. Conforme as palavras de Jesus, qual haveria de ser a experiência de seu povo nesse mundo? Temos duas passagens bíblicas que nos dão uma resposta. A primeira no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A segunda resposta também no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Portanto, meus irmãos, nas horas mais dolorosas e amargas, quando o mundo parece não compreendê-lo, corra ao seu refúgio e converse com seu Pai, que tudo vê e que, sim, é capaz de entender as aflições de sua alma. Não saia hoje para as lutas e os desafios que o aguardam no caminho sem ter a certeza do companheirismo de Jesus. Não importa quão escuro pareça o horizonte, ou quão escabrosa a estrada. Lembre-se sempre destas palavras escritas no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Vamos ouvir mais um hino louvando o nosso Criador. É o hino Confia em Deus. A vida tem
Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, mas gostaríamos antes de ouvir uma oração final da irmã Rosana. Amado Pai Celestial, agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e pedimos que sempre, nas nossas horas de aflições, nosso coração encontre consolo e força em Seu amor, tendo sempre a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Isto pedimos e agradecemos por meio do Seu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Amigos, somos gratos pela companhia de todos que estiveram conosco aqui nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, irmão Aldo Pimentel, na produção e apresentação, a irmã Rosana Petri. Somos gratos pela vossa companhia, desejando a todos que sempre continuem estudando a Palavra de Deus. Obrigado pela companhia, um grande abraço e ficamos todos com Deus.